Capítulo 48. Ambição e crise. Autor: Minguiu. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Rabanetes ganharam mais dinheiro do que os frutos de óleo. Não houve comparação. Um único lote de rabanetes poderia ser vendido por 8.000 moedas de ouro, mas cada fruta que ele pudesse cultivar em um mês só lhe daria 2.700 moedas de ouro. Mas, mesmo que a companhia Mark fosse uma das maiores empresas do continente, no máximo só seriam capazes de vender cerca de 400.000 peças de rabanetes por mês. Afinal, os rabanetes custam uma prata por cate, e muitas pessoas não podiam pagar por isso. Enquanto Zalhai cultivasse 5 lotes de rabanetes por mês, ele poderia produzir o suficiente para eles venderem. Todos juntos, levaria apenas 40 horas, o que era menos de 2 dias. Então, o que ele poderia crescer o resto do tempo? Os vegetais comuns do continente. Essas sementes de vegetais desapareciam assim que entrassem na fazenda espacial. Então ele decidiu cultivar frutos de óleo. O óleo estava em alta demanda. O óleo de cozinha era necessário no continente. Além disso, alguns plebeus que se envolvem em trabalho físico pesado consomem óleo como nutrientes, porque geralmente não têm condições de comer carne. A quantidade de óleo usada no continente por dia foi astronômica, resultando em uma indústria de óleo sustentável. Embora os rabanetes tivessem um lucro maior, ainda assim deixaria a maioria da nobreza com ciúmes. E não se esqueça que 2.700 moedas de ouro por mês era um montante alarmante. Mesmo um pequeno principado não receberia tanto em impostos mensais. A moeda de ouro ainda tem muito poder de compra no continente. Uma moeda de ouro poderia ser trocada por 10 moedas de prata. Uma moeda de prata podia ser trocada por 100 moedas de cobre. E uma moeda de cobre poderia comprar uma fruta ou meio cate de óleo. Arroz e óleo no continente eram baratos, porque o óleo era uma fruta de alto rendimento, e o arroz era comido apenas por escravos e alguns plebeus. Zalhai tinha mais de 100 pessoas vivendo com ele, e não demorou muito para alimentá-los. 100 moedas de ouro por mês devem ser suficientes, deixando-as com 2.700. E se não bastasse, eles também poderiam vender os 5 lotes de rabanetes. Mesmo que não conseguisse vendê-los a 8.000 moedas de ouro, ainda poderiam tentar vendê-los a 6.000, o que resultaria em mais 30.000 moedas de ouro por mês. Mas Green sabia que, depois de conversar com Zalhai sobre as características dessa fazenda, o que Zalhai queria cultivar eram coisas que também ajudariam a criar peixes, coelhos e outras criaturas. Eles poderiam obter folhas de rabanete e usá-las para alimentar os coelhos de olhos azuis, mas comer folhas de rabanetes por si só não seria suficiente. Às vezes eles precisariam de outros tipos de nutrição. Uma vez que o óleo foi extraído da fruta, ele se torna um dos melhores alimentos. Não só coelhos de olhos azuis, eles também poderiam usá-lo para levantar uma série de outras bestas mágicas. Os mais comuns no continente eram cavalos e gado. Por exemplo, dar óleo aos cavalos os tornaria muito fortes. Enquanto eles fossem alimentados com óleo, geralmente você poderia render um bom cavalo. Além disso, este tipo de alimento também pode ser usado de alimento com algumas bestas mágicas do tipo água. Algumas dessas bestas mágicas gostavam de comer esse óleo, então ele poderia ser usado para a criação de peixes. Estes foram os benefícios adicionais que os frutos de óleo poderiam proporcionar. Foi por causa dessas ideias que Green ficou tão animado. Ele respirou fundo e de repente estava rindo. A razão pela qual ele estava rindo era porque ele segurou por muito tempo. Antes de Zalhai acordar, foi Green quem foi forçado a sentir a pressão de seu declínio. Ele pensou que a família Buda morreria lentamente, e foi com isso em mente que ele comprou suprimentos para mantê-los vivos. Embora Zalhai mais tarde tenha mudado para melhor, Green ainda estava infeliz porque a família Buda não tinha uma fonte de renda estável. Foi a sua fraqueza fatal. Mas depois de entender esse espaço, todas as preocupações de Green haviam desaparecido. De repente, havia um sol brilhante varrendo a escuridão do seu coração. Zalhai não parou Green, sabendo que ele precisava desabafar porque ele estava tão feliz. Depois de um momento, Green finalmente se acalmou. Jovem mestre, depois que sairmos, podemos usar o dinheiro das vendas dos rabanetes mágicos para comprar coisas que precisaremos. Mesmo se colhermos o óleo,
ainda precisamos comprar uma máquina para extrair o óleo. Zhao Hai assentiu. Eu sei, mas vovô Green, ainda temos um problema maior que precisamos resolver. Do lado de fora, há bestas tóxicas do pântano do cadáver apodrecido. Mesmo que nossos planos futuros sejam bons, não podemos fazer nada se nos escondermos no espaço. Nós ainda precisamos ir lá e desenvolver nosso território. Então como vamos enfrentar os ataques de todas aquelas bestas tóxicas? Green franziu a testa. Ele sabia que Zhao Hai estava certo. Seus planos poderiam ser espuma de ar vazia desaparecendo no vento se eles pudessem pensar em uma saída para os ataques das bestas tóxicas. Mas a questão era como eles poderiam resolvê-lo. Não houve solução simples. Embora Green estivesse confiante em suas habilidades, ele entendeu que era impossível conquistar o pântano do cadáver apodrecido. Havia uma razão pela qual era uma das 5 áreas proibidas, e que mesmo o mais forte do continente não poderia conquistá-lo. Passando por cima algumas vezes, Green não conseguia pensar em um bom caminho. Ele suspirou e sentou-se à mesa. Suas ambições simplesmente desapareceram sem deixar vestígios. Zhao Hai também não teve uma solução sobre esta situação. Eles agora estavam muito fracos e pequenos para resistir contra aqueles ataques das bestas tóxicas. Olhando para o mau humor de Green, Zhao Hai sugeriu: Vovô Green, nós ainda podemos dar uma olhada lá fora, só por precaução. Ele puxou a tela, mas os olhos de Zhao Hai não conseguiram deixar de encolher, porque ele podia ver claramente que havia pontos verdes no mapa tridimensional. Zhao Hai imediatamente se levantou. Green notou suas ações enquanto contava cuidadosamente os pontos verdes na tela. Não havia tantos, apenas cerca de uma dúzia, mas eles não estavam lá na última vez que ele havia checado. Os olhos de Merine também estavam firmemente fixos na tela. E Meg perguntou: por que há mais dessas coisas? Green falou: quando cheguei ao castelo, não havia criaturas mortas-vivas, mas havia algumas vagando pelas terras negras. Talvez eles tivessem me perseguido. Zhao Hai assentiu e apertou um dos pontos verdes. A tela mudou para a praça do castelo, onde ele viu várias criaturas mortas-vivas. Isso não é nada estranho, jovem mestre, disse Merine. As bestas mágicas mortas-vivas têm um desejo frenético de carne fresca. Elas podiam cheirar e sentir a presença de criaturas vivas. Quando Green chegasse ao castelo das Terras Negras, essas criaturas mortas-vivas naturalmente o seguiram. Zhao Hai sabia que ela estava certa. Ele trocou a tela para a sala de estar onde havia outra criatura morta-viva vagando. Esta criatura morta-viva era em forma de crocodilo, mas era apenas um esqueleto feito de ossos verdes brilhantes. E este é o fim do capítulo. Espero que tenha gostado. Não deixe de clicar em gostei, se inscrever, comentar e compartilhar. Isso é muito importante. Nos acompanhe também pelo nosso podcast no Castbox e Spotify. Os links estão na descrição. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.